A Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Orando tu cantas um hino
das lutas, fazendo uma oração. tu dás glória a Deus, Fazendo uma oração. tu andas sempre alegre, Fazendo uma oração. os céus se alegram, Com a tua oração. dos céus virão as bênçãos, Com a tua oração. Jesus vem te buscar, Estejas em oração. no céu tu entrarás, Fazendo uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. Olá, bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Aquele bom dia com muita alegria, naquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, né? Sempre gratos a Deus pela vida, que Ele nos dá saúde e tudo, né? O apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças. Que então nos momentos bons Deus seja glorificado, nos momentos difíceis, das adversidades, Deus seja glorificado, né? Sempre exaltado o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, a Ele pertence a vida, nele está tudo quanto nós precisamos. Aleluia, bom dia com muita alegria, meu querido irmão, pastor Paulo Sérgio, Deus te abençoe, juntamente com a irmã Rosana. O nosso grande abraço, né? Irmã Vilanir, irmão Valdemir, Deus abençoe, sempre, 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 né? Sempre com essa disposição e garra de servir ao Senhor, né, irmã Vilanir? Isto é maravilhoso. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus te abençoe, minha querida irmã, todo o seu lar, toda a sua família, sempre cheio e repleto da presença de Deus. Deus abençoe. Meu querido irmão Evaldo Messias, um grande abraço, meu amigão, meu irmão, né? Deus te abençoe, Deus abençoe juntamente com a Nilva, fez aniversário por esses dias, né? Deus abençoe, parabéns a ela aí, Evaldo, dê minha saudação, meu abraço, que Deus continue abençoando o vosso lar. E todos quantos conectados conosco, Deus te abençoe, te fortaleça, nos dê graça, né? Porque sem Deus nós não vamos chegar a lugar algum. Então temos que estar consciente. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então sem Ele todos os nossos feitos serão em vão, mas feito com Ele será para toda a eternidade. Que então Ele mantenha-se em nosso coração, que a nossa vida espiritual sempre seja para bendizer a Deus e manter Deus em nossas vidas. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe cada vida.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. E em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de voltar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nosso bom dia também para o nosso precioso irmão Oswaldo Alves e a irmã Doralina. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Irmão Eliseu, irmã Fátima, todo lar, bom dia. Deus abençoe. E assim todos quantos conectados. Que a graça de Deus seja presente em cada vida.
Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler 2 versículos, escrituras diferentes, e depois eu desejo estar lendo com os irmãos Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 14º. Mas primeiramente, para abertura, vamos estar lendo 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, e 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Então, começando em 2 Coríntios 11, verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Enganada pela serpente. Muito bem, meus irmãos, que assim a graça de Deus, que é o sustento da vida de cada cristão, de cada pessoa que deseja o céu. E então que assim verdadeiramente nós possamos ser encontrados por Deus, verdadeiros adoradores, pois foi assim que disse o Senhor Jesus, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então sabemos que o Espírito é o próprio Deus e a verdade também é o próprio Deus em sua palavra, em sua totalidade. Então, recebendo Deus, para que assim a nossa vida seja conduzida por Deus. Quem é Deus? O Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso. A sua palavra nos diz que Ele é Espírito e que Ele é Santo. Então Ele é o próprio Espírito Santo e só Ele pode então interpretar a sua palavra e tornar-se clara em nossos corações. Pois assim foi declarado pelo Senhor Jesus, não é verdade? O Senhor Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Então não podemos alcançar toda a verdade a menos que Deus esclareça em nossos corações. Então nosso objetivo é ajudar a todos os irmãos. Ainda que muitos dos irmãos que me acompanham tenham os seus ministérios, tem onde serve ao Senhor, e o meu desejo não é que ninguém saia do seu companheirismo, mas sim que o nosso companheirismo seja acrescentado à presença de Deus. Mas sempre alertando para que possamos estar alertas sobre o engano, porque é a coisa que mais existe, é o engano. Eva foi enganada. E o trabalho de Satanás é enganar. E por quem Eva foi enganada, então é justamente por este personagem, o qual vem batalhando desde que foi criado nos céus. Ele rebelou contra Deus. Então ele vem à terra, põe o homem em rebelião contra Deus, e ele quer ter o seu domínio supremo sobre o homem. E isto ele está trabalhando. Então ele vem corrompendo os sentidos da humanidade. Então Paulo estava alertando, claro, aos crentes na igreja de Corinto, como Eva foi enganada com a astúcia da serpente. Eu temo que
vocês também sejam de alguma sorte corrompidos. Então, depois de aprender, ouvir a boa palavra de Deus, Paulo chamando a atenção deles para que os sentidos não fossem corrompidos e para que não se apartassem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, assim, hoje, pela graça de Deus, o que nós temos alcançado, da promessa divina em Deus enviar para nós profetas, mensageiros, conhecer este plano divino, realmente só pode ser obra de Deus para o nosso coração, o amor divino alcançando os que creem. Então muitos também não conhecem, mas os que conhecem, então precisamos estar atentos para não sermos apanhados na astúcia de Satanás, mas manter-se na simplicidade que há em Cristo. Então, olhando o lado corrompido dos sentidos, nós vamos ver que os sentidos, né? Sentidos, você sabe, a mente, o intelecto, o intelectual, o sentido humano, a vida corrompida. E ela então foi corrompida através de Satanás, pois quando olhamos dentro do livro de Gênesis, nós podemos ver Adão sendo criado por Deus em perfeição, em vida santa, sendo vestido de santidade. A mulher sendo tirada do seu lado, vestida de santidade. Mas foi justamente esse o trabalho de Satanás: desnudar o homem, desnudar a mulher, corromper os seus sentidos verdadeiros. E isso sempre acontece através de um engano. O que é enganar? Então poderíamos ver aí algumas coisas que enganar, o que quer dizer, o que leva. Então enganar é fazer acreditar em algo falso. Então foi justamente isso que Satanás levou a Eva a fazer: acreditar no errado. E este errado, claro, da parte de Satanás. Então olhar isto e confrontando as Escrituras, vendo, olhar no que o Senhor Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 44, quando ele diz, ou ele disse, que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Então você olhar a mentira, o engano, a indução, a inspiração, a provocação, tudo isso foi causado pela serpente. Então temos que ter sempre em mente a serpente, pois a serpente foi o instrumento de Satanás para enganar Eva e chegar a levar a Eva ao erro, pois Satanás não teria poder de criar um corpo para si mesmo, induzir Eva a cair com ele. Então ele usou a serpente, e através da serpente, então ele a iludiu, ele enganou pela ilusão da mentira. Aquilo despertou algo em Eva. Então estar de olho, termos percepção. Só podemos ser ajudados na verdade, meus irmãos, com a graça de Deus. Não há outra maneira para o homem. Tudo que o homem tentar fazer por si mesmo, que não esteja de acordo com a Escritura, ele estará acrescentando a Escritura, ou ele estará diminuindo. Então, como disse o profeta, temos que olhar
no Novo e no Velho Testamento, sondar a palavra de Deus e ver se os ensinamentos condiz 100% com a palavra de Deus. Se não condiz, então é de Satanás, é mentira, é um acréscimo. E então isso é enganador. Então disse o profeta de Deus: o que enganou a Eva não foi muita coisa, mas uma simples palavra. Satanás usou 99% da palavra para enganar Eva. E então, hoje, a era que nós vivemos, depois de 6.000 anos, receber graça de Deus, receber revelação, desprezar por pensamentos próprios ou por uma indução, ser induzido, enganados pelo diabo, então tendo e sendo corrompidos os sentidos e apartando-se da simplicidade que há em Cristo, procurando grandes ensinadores, ou tendo seu próprio intelecto, a própria interpretação. Então saber que quando isso acontece, sempre a palavra de Deus é ferida. Ferida pelo pensamento humano. Quando nós acrescentamos o que não é devido, e aquilo não combina com a palavra de Deus. Mas então estar atentos, pois Satanás é astuto, ele é sagaz, ele é atrevido, ele não tem medo de confrontar Deus. E então quando você vê uma pessoa confrontando Deus, confrontar, insultar, amaldiçoar, é sagacidade, é demônios. E muitas vezes, então, o sentido está corrompido e a pessoa já não percebe mais isso. O sentimento espiritual já foi trocado. O sentimento que havia por Deus agora sendo usados por Satanás, naquela mesma intrepidez que ele usou para com Eva e trazendo Eva à queda. E depois da queda, então o homem só vai piorando, pois não conserta, não pode voltar a Deus. Aí vai acrescentando a dureza do coração, a incredulidade na palavra de Deus e o pior, os seus sentidos enganados, dizendo que tudo está bem, que a vida espiritual está bem, é o mesmo crente, é o mesmo cristão, já deixou de obedecer a Deus. Usa-se crer na palavra de Deus, usa-se crer na mensagem do profeta, mas você vê a pessoa descrendo, descumprindo. Quando você está descumprindo, você está em descrédito, ou seja, você está incrédulo, abandonando, dando as costas ao que Deus lhe deu, e então tomado pela ludibriação de Satanás. Aquilo te inspirou, provocou algo. Então nós vemos que é isto que Satanás fez com Eva. Então vamos dar uma rápida lida, né? Gênesis 3. Ver todo este contexto deste diálogo entre a serpente e a mulher. E então a Bíblia diz assim, Gênesis 3, a partir do verso 1: Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher, esta quem? A serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então veja, vai olhando conforme a Escritura e veja a astúcia. Então a Eva aplicou a ordem divina e Satanás acrescentou um não. Certamente não morrereis. Não foi muita coisa, né, meus irmãos? Foi simplesmente um não, desabominando, desacreditando, pautando dúvida e trazendo então a incredulidade no coração da Eva. Aí começa então o discurso de Satanás. Então Satanás disse, né? Gênesis 5. Gênesis 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então veja bem, o discurso, primeiro Satanás disse não morrereis. Então ele trouxe o discurso, é porque sabe, Deus sabe que o dia que vocês comer dele, vossos olhos abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Deus, conhecedor do bem e do mal, Deus conhecendo a si próprio e conhecendo as obras de Satanás, mas o homem e a mulher ali já era como Deus, não é verdade? Eram tão perfeitos como Deus, tendo santidade, vida perfeita. Ele só não conhecia o lado de Satanás, não é? Então esse é o perigo. E Satanás apresenta-se com sabedoria, com astúcia, com engano. Então é algo muito sério, a vida cristã é muito séria e às vezes não levado muito a sério as pessoas. Pensar que nós podemos chegar de qualquer maneira, andar de qualquer maneira, essa é a condição que Satanás propôs a Eva, pois ele disse, ou seja, através do seu discurso, veja bem, a Eva, a mulher, viu que aquele fruto, aquela árvore era boa para comer, árvore boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então veja muito bem, tomarmos cuidado, porque o discurso de Satanás é agradável aos olhos, é bom para se comer, alimentar, dizer que é espiritual, que tudo vai bem, e também causa desejo, né? Então esse desejo despertou algo em Eva. Quando despertou o desejo, ela comeu, e quando ela comeu, os olhos abriram. Quando os olhos abriram, ela já tinha conhecido o mal, aquilo que não era para conhecer, aquilo que não era para ser tocado. E então agora conhecedor do bem e do mal, conhecedor de Deus e de Satanás, sendo conhecido de ambos. Então o véu da santidade caiu, perceberam que estavam nus,
Então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, enganada pela serpente, ludibriada, induzida, tendo o sentido corrompido, aquele verdadeiro sentido espiritual ordenado por Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos pôr toda diligência na palavra de Deus, crer ao ouvir a palavra e deixar Deus restaurar a nossa vida. Restaurar é voltar ao estado original. E para voltar ao estado original, nós temos que crer na palavra de Deus 100%. Então, olhar que a mulher foi enganada pelo diabo, pela serpente. A mulher representa a igreja. Então, olhar em todos os tempos a igreja sendo enganada, tendo a participação apitada, o dedo de Satanás. Precisamos entender isso com veemência, ter toda a certeza em nosso coração, para que assim possamos ser libertos de toda a corrupção que há na carne, que foi a implantação de Satanás. O que ele fez, ele está fazendo, ele está assolando o homem. Ele vem de assolar as nações. Então eu desejo que os irmãos compreendam isso. Você que talvez nunca parou para ler a palavra de Deus, nunca colocou atenção sobre isso, você até mesmo, você é um evangélico, é um cristão, e não atentou ainda para isto, e se ouvir, não descreia, examine as Escrituras, porque os sentidos do humano foram corrompidos pelo pecado. Então a manifestação divina, a manifestação de Deus em carne humana, se tornando humano, tanto quanto a você e a mim, para desfazer esta obra maligna de pecado, de separação eterna entre o homem e Deus. Deus vindo buscar o homem como ele foi ao encontro do homem no Éden e clamou e chamou: Adão, onde você está? Ouvimos os teus passos, escondi. Então já havia corrompido. Deus disse: você comeu o que eu te ordenei a não comer? Ele disse: sim, a mulher que tu me deste me deu do fruto, eu comi.
A mulher disse: a serpente me enganou. Então este enganar corrompeu-se, trouxe corrompimento à vida humana e essa corrupção. Então, lembrando, você pode olhar em Gálatas capítulo 5, onde Paulo chamou frutos da carne, que é prostituição, adultério, avareza, soberba, e ali você verá números, qualidades, que são obras da carne. Então, se são obras da carne, foi justamente o que Satanás pôs no homem, corrompendo então o sentido verdadeiro. E nesta hora Deus ainda está tentando tirar toda a corrupção da nossa vida, da nossa carne. Mas a mulher, ela está apontada pela igreja. Então a igreja sempre dá ouvidos a Satanás, sempre enganada e sempre levando então a crer na mentira. Você sabe que um engano, ele não prospera sem a mentira. O erro não prospera sem a mentira. Então sempre uma coisa puxa outra coisa. Como disse o salmista, um fundo clama outro fundo, um abismo chama o outro abismo, um erro chama o outro erro, um pecado atrai outro pecado, então um sentimento de corrupção na vida humana. Que hora nós estamos vivendo, meus irmãos? Oxalá se pudéssemos entender que desde a queda do homem no Éden, ele foi enganado. E o trabalho de Satanás é enganar, debilitar as nações. Isto está escrito em Isaías, debilitando as nações, debilitando, tirando, tornando fraco, debilitados espiritualmente, dependendo daquela mentira, daquilo que ele oferece. Meus irmãos, isso é o retrato do mundo que nós estamos vivendo e pelo qual o rumo à humanidade está caminhando, onde o espírito de Satanás vai oprimindo as pessoas através da política, tirando tudo, massacrando, até levá-los a ser subjugados como o homem é subjugado pelo pecado. Então torna dependente daquilo, não consegue viver sem aquilo, e é a luta da carne. Então assim está o mundo, pois Satanás é o dominador deste mundo. Deus só domina o coração que o ama, o coração que procura estar na presença dele e alimentar-se dele, não alimentar-se através de credos e dogmas que são sistemas de igrejas, os quais são personificações de cristianismo, de mentiras, de engano, trazendo às pessoas uma debilidade espiritual, e esta causará morte. Talvez isso soa duro, rude, mas o desejo é que você possa entender, se desprender dos pensamentos próprios, humanos, e assim sermos orientados pela graça divina, pela graça do bom Deus, o qual Ele mesmo se esclarece e revela em nossos corações. Se você acha que a pregação é contraditória, olhe o que ela está contradizendo, faça um balanço e veja o que está certo e o que está errado.
mas não julgue pela sua razão. Julgue pela razão da palavra de Deus, veja o que aproxima da verdade, então toma aquilo que é verdade. E tudo que é ensinado tem que ser a verdade. Mas Satanás tem sido um ludibriador. Ele a enganou, disse Eva, enganada por Satanás. Ele me enganou e ele enganará, como ele faz no sistema mundial, ludibriando o povo. É difícil dizer, mas é uma verdade. Você olha o sistema político polido, quando eles aparecem só para pedir o voto, e depois que eles são votados, são eles próprios que criam leis para ludibriar e prender, extorquir aqueles que os elegeram. Então não olhe para a política, ela é de Satanás, largue isso de lado. O mundo entrará num caos, vai acontecer muitas coisas. Então eu desejo que você guarde isso, porque nós vamos caminhando para conhecer estas obras de Satanás, conhecer que ele domina o mundo, ele domina a religião. Então isso nós temos que conhecer através de Apocalipse 13 e Apocalipse 17, onde mostra, e nós vamos estar caminhando dentro disso, eu creio, se Deus nos permitir, para que você possa ver que este engano, ludibriação, a mulher sendo enganada, a igreja sendo enganada pelo desejo de Satanás, pelo conhecimento. Tudo aquilo que ela viu foi desejável para os seus olhos, foi bom para lhe dar entendimento. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude. Que a palavra de Deus suscite em nossos corações fé genuína, fé verdadeira, que nos arranque de todo o sistema humano. Todo o sistema humano que eu digo, político e religioso, que é o sistema do mundo. E o sistema do mundo pode ter certeza no seu coração, não é o sistema de Deus. Deus trabalha em humildade e Ele alcança os corações humildes. E é isso que Ele deseja. Ele disse: rendo-te graças, ó Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos grandes e entendidos. Estes grandes entendidos, meus irmãos, vamos tomar pelos grandes conhecedores e entendidos dos reinos dos céus, que são os doutorados, os mestrados em teologias, ensinamentos ludibriados, e assim ludibriando a mente humana com sagacidade. Pois é o que engana o homem e leva o homem ao inferno é justamente o poder religioso, que é o poder anticristo, que é o engano de Satanás para manter-se o povo debaixo de suas garras. Mas Deus trabalha e revela ao coração humilde que pode tomar e crer em sua palavra. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Irmão Eliseu, que deseja oração em favor da sua enteada, está com um problema sério. E todos, que têm aí a sua necessidade, é somente crer. Para nós parece impossível, mas a Deus tudo é possível. Assim que disse o Senhor, então é somente crer. Mais nada, meus irmãos, é somente crer. O Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou.
A tua fé te libertou. Então agora, com fé, vamos ser curados, libertos. Ele já o fez. É só crermos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração da fé sarará o enfermo. Então é somente crer. Todo aquele que crer porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Irmã Leila está agradecida ao Senhor pelas bênçãos, por tudo, né, irmã Leila? Isso é maravilhoso, sempre sermos gratos. Agradecer sempre, a gratidão é uma coisa generosa, bonita, não é? Sermos gratos, gratos a Deus pelo ar que respiramos, gratos a Deus pelo salário que recebemos, gratos a Deus pelo alimento, pela família. Oh, mas ser grato a tudo. Deus nos dá o sol, o calor do dia, a luz não cobra um centavo. A própria água que Deus deu para nos saciar a sede, os homens tiram o sustento para eles, usurpando muitas vezes para ganhar dinheiro, extorquir. A mesma água em que Deus permitiu que o homem gerasse energia elétrica para termos luzes no anoitecer. E Deus nos dá tudo para nós vivermos aqui, não é verdade, meus irmãos? A gratidão a Deus por tudo, tudo, tudo. O agradecimento àqueles que nos cercam, àqueles que nos ajudam, aqueles que cooperam para a nossa vida, diretamente e indiretamente. Aquele que nos faz bem, louvado seja Deus por aqueles que nos faz bem. Aqueles que nos tratam mal, nos faz mal, louvado seja Deus pela vida deles, pois eles foram levantados para isto. Então em tudo temos que dar graças, amá-los, que assim Deus abençoe, né? A cada vida. Vamos orar no nome de nosso Senhor Jesus. Sempre a oração, né? É em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Aí você vê, grandes pregadores fazem a sua oração e diz: eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem Bíblia para isto, né? Então o Senhor Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome. Então tudo o que pedimos é em nome do Senhor Jesus. E crendo que o receberemos, você crê? Então receba da parte de Deus o que você precisa. É somente crer. Amado Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, desejamos chegar à sua presença. Mas sabemos que como pessoas não podemos, Pai, pois Tu és santo. A santidade quer dizer pureza, limpeza total e extrema. Então, quando isso foi rompido pelo corrompimento dos sentidos, do pecado, da ludibriação, o engano de Satanás, então o Senhor se tornou homem, manifestou-se para tornar possível a cada um de nós
podermos adentrar a sua presença por meio do sangue purificador. Aquele sangue que nos torna mais limpo e mais branco do que a branca lã. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Perdoe os nossos pecados, que o sangue do Cordeiro lava-nos completamente, Pai. Tira toda nódoa, toda sujeira, toda mancha, e que assim possamos aproximar do Seu trono de graça, nos colocando diante do Senhor, então, Pai Santo. Rogamos em favor de cada irmão, cada irmã. Abençoe cada lar, o lar contrito, o lar em necessidade, como o lar do irmão Roberto ali no Rio de Janeiro. Estás a passar fome, Senhor. Que o Senhor possa prover a ele a bênção da alimentação. Estar com fome é doloroso, é doído. Que o Senhor possa abençoá-lo junto com a esposa, o lar, e prover para ele, Pai. E assim quantos estão nesta mesma condição, Pai, não tendo o que comer, outros não tendo onde abrigar-se. Que hora difícil, dura nós vivemos, Senhor, onde o homem virou uma manipulação dos grandes homens da sociedade, uma manipulação de Satanás. Só o Senhor que pode ajudar a cada um, abençoar a cada lar, o lar que está em contrito, marido contra a esposa contra o marido, os filhos contra o pai, os pais contra os filhos. O Senhor disse que estas coisas seriam necessárias acontecer. Então nós vemos tudo isso acontecer, Pai. Mas aqueles que creem, que busca a Sua presença e deseja a paz no lar, que assim o Senhor possa conceder. Abençoe o irmão Eliseu, a irmã Fátima, e esta pessoa mencionada pelo irmão Eliseu está com problema sério. Somente o Senhor conhece toda a causa e todo o problema. Qual é a causa do problema? Que assim o Senhor possa ajudar, Pai. Se o Senhor não fizer isto, não há quem possa fazer. Se é uma cura, se é uma libertação, se é um conserto, põe as tuas mãos, Senhor. Tu és o nosso ajudador. Se o Senhor não nos ajudar, ninguém mais pode, Pai. Abençoe esta vida. Nós colocamos diante do Senhor com aquele sangue do Cordeiro. Quebra, Senhor, todas as amarras, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que é mal, as cadeias e ânsias da morte que cerca cada vida possam ser quebradas neste momento. As cadeias das enfermidades, seja ela qual for, todo espírito de demônios, enfermidades na carne,
sejam repreendidos em nome de nosso Senhor Jesus, para a honra e glória de nosso Deus, no nome precioso do Senhor Jesus. Nós te rogamos estas bênçãos, Pai, e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe. Continue abençoando a sua vida, o seu lar, seu coração. E que assim possamos caminhar, né? Cabeça erguida, buscando a Deus, entregando a Ele todo momento o nosso coração, dispostos a renunciar à nossa própria vida, todo o nosso aprendizado e pensamento humano. E como disse Paulo, aprender tudo do Senhor. Deus te abençoe. Vamos deixando aqui o meu abraço, um bom dia em nome do Senhor Jesus, desejando a cada irmão, a cada irmã que a bênção dos céus seja permanente em cada vida. À noite, se Deus quiser, estaremos transmitindo o nosso culto direto ali de nosso tabernáculo, às 18h30. E amanhã, às 6h30, né? Se Deus quiser, a nossa live matinal. Então, meu bom dia, pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe. Irmão Evaldo Messias, bom dia, Deus abençoe. Irmão Oswaldo Alves e irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Irmão Eliseu dos Santos e o lar, bom dia, Deus abençoe. Irmã Aurinda, né, Deus abençoe, foi para o culto, isso é maravilhoso, né? Irmão Paulo César, Deus abençoe, o bom dia, no nome do Senhor Jesus. Irmã Elza Franco, bom dia, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Irmã Leila, bom dia, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Irmã Silvia Helena, bom dia, Deus te abençoe. E assim todos quantos conectados conosco, né? Bom dia, Deus abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. E até logo mais à tarde, se Deus quiser, né? Bom dia, meus irmãos, um ótimo e feliz domingo a cada um. כאשר מציון לשבי לקחו אותך, כל הכהנים בכו ביגון גדול. זה היה כלמה שכיסתה פנים, עם של אלוהים היה עצוב עצוב מאוד. ירושלים מדוע לא הרצת את אלוהים, שיעזר לך תמיד בקרבים רבים. קרא ישראל ויצב יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא ישראל אבל הוא לא מקום חי. קרא לאלוהים הוא ישמור אותך, אלוהים
חיים יושיעך קרא ישראל אבל הוא לא מקומך קרא אלוהים הוא ישמותך אלוהים חיים יושיעך ירושלים מדוע לא הרצת את אלוהים שיעזר לך תמיד בקרבים רבים קרא ישראל ויצא יחיד אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב קרא ישראל אבל הוא לא מקומך קרא לאלוהים הוא ישמותך אלוהים חיים יושיעך קרא ישראל אבל הוא לא מקומך שמותך אלוהים חיים יושיעך